Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Se é a primeira vez que me visita, convido a inscrever-se para que possa receber as notificações sempre que eu edito um novo vídeo. Convido também a deixar o seu parecer, o seu gosto, o seu like e a partilhar com os seus amigos e até a conversar sobre estes temas, se considerar que eles são importantes para a sua cultura geral e também para a sua cultura teológica em particular. Porque estes vídeos tratam de assuntos, de temas teológicos, ou seja, como é possível ler a nossa história, a história da Igreja, a história do mundo, à luz do Evangelho, ou, se quisermos, com o olhar da eternidade. Hoje eu vou partilhar convosco, ou consigo, que me está a ver pela primeira vez, um pouco do que significa estes dias que estamos a viver da Semana Santa. Os 3 dias principais, sexta-feira, sábado, santo e domingo de Páscoa, mas com particular atenção para a Quinta-feira Santa. Eu penso que na Quinta-feira Santa encontra-se a explicação teológica do que acontece na sexta, no sábado e no domingo. Sem a Quinta-feira Santa nós não entenderíamos qual é o sentido da morte do Senhor. Sem a Quinta-feira Santa nós não perceberíamos o que é que acontece no Sábado Santo, na descida aos infernos, ao Hades, ao Sheol. E sem a Quinta-feira Santa nós não perceberíamos também o que é o domingo de Páscoa. Porquê? Porque a Quinta-feira Santa é o testamento espiritual de Jesus. Assim como nós pensamos, com certeza, cada um de nós pensa, à medida que os anos vão passando, como é que será o nosso testamento? Qual é a herança que vamos deixar às gerações futuras? Aos nossos descendentes imediatamente? Que bens é que lhe vamos dar? Bens em dinheiro, em posses, ou a memória? Que memória é que devemos deixar às gerações que nos seguem? Este é um tema que a mim particularmente me ocupa de vez em quando. Que memória é que eu vou deixar às pessoas com quem convivi ao longo da minha vida? Se há uma boa memória, que recordações, porque no fundo o que fica é a memória. O que é que os meus alunos vão recordar da minha atividade docente? A memória. O professor fica a memória dos alunos. Não concretamente o que eles disseram, assim com certeza que fixarão alguma palavra que lhes tenha tocado particularmente numa lição ou noutra, mas o que fica é a memória. Passou e fica. Ainda me lembro do professor. Não é? Portanto, as nossas preocupações é também o nosso testamento. Que palavras é que vamos dizer? Quais são as últimas palavras? E quando, mesmo familiares, quando vou visitar alguém das condolências porque faleceu um familiar, uma pessoa conhecida, é interessante ouvir a narrativa dos últimos momentos, das últimas palavras. E quando eu penso na que será a minha morte, o que é que eu vou dizer? Que últimas palavras é que eu vou dizer num momento crucial da minha própria existência? É um mistério. É um mistério. A Quinta-feira Santa é justamente esse mistério das últimas palavras que Jesus deixa, que entrega aos seus apóstolos, e que a Igreja depois guarda como as mais preciosas, as mais sagradas, e que são aquelas palavras que Jesus diz na última ceia, tanto nas narrativas dos evangelhos sinóticos, como em São João, e como fragmentos que nós encontramos nas cartas de São Paulo. São Paulo tem uma carta, a primeira carta aos Coríntios, em que transmite o que recebeu, que é a narrativa da instituição da Eucaristia em São Paulo. Eu transmito o que eu recebi na noite em que foi entregue o Senhor, e continua a narrativa. Portanto, ele recebeu e transmite as últimas palavras que Jesus disse na última ceia, na instituição da Eucaristia.
Nós temos três mistérios na última ceia. A instituição da Eucaristia, e o sacerdócio. E depois um gesto que tudo sintetiza, que é o gesto lava-pés. O gesto lava-pés é muito interessante porque tem aquele movimento que o narrador faz, em que ele tirou o manto, cingiu-se com uma toalha, lavou os pés aos discípulos e depois retoma o manto e senta-se à mesa. E depois vêm as palavras profundas que ele diz: vós chamaste mestre e senhor, e eu sou de facto. Mas se eu que sou mestre e senhor vos lavei os pés, assim também deveis fazer, lavar os pés uns aos outros. E depois há o grande testamento que Jesus deixa: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nas narrativas dos sinóticos nós temos a descrição da última ceia, em que Jesus toma o pão e diz estas palavras sagradas: isto é o meu corpo, entregue por vós. E toma o cálice com o vinho e diz estas palavras sagradas: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que vai ser derramado por todos, por muitos, por vós, não é? Corpo entregue, sangue derramado. Ele interpreta a sua vida como um corpo entregue, como um sangue derramado, como uma diaconia. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e entregar a sua vida pelo resgate de muitos, por muitos. Portanto, a sua diaconia é dar a sua vida, e essa dar a sua vida que percorre a sua vida pública acontece por excelência no derradeiro momento, que é a sua paixão. Desde a agonia de Jesus no horto e a sua prisão, que vai ser levado para a casa de Caifás, e começa ali o seu martírio, que culmina na hora da cruz e na morte na cruz, em que derrama o seu sangue totalmente, de tal modo que o soldado, quando lhe trespassa o lado com uma lança, sai sangue e água, isto é, já não havia mais nada, a última gota de sangue foi entregue. Morreu de amor, que as palavras que Jesus diz, começar a última ceia, em São Lucas, Jesus diz: desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de padecer. Portanto, ele colocou um grande cuidado na preparação desta última ceia. E em São João ele diz: tendo chegado a hora de partir deste mundo para o Pai, ele que amava os seus, amou-os até ao fim. Este amar até ao fim é justamente a morte na cruz. De tal modo que a morte na cruz é um morrer de amor. É um morrer de amor. Ele diz: ninguém tira a vida, sou eu que a dou. E tenho o poder de a retomar, não é? Quem acredita em mim viverá eternamente. E mesmo que esteja morto, viverá. Portanto, é a vitória da vida sobre a morte. Estas palavras. A última ceia de Jesus aparece, portanto, como uma profecia da sua paixão, uma interpretação que ele mesmo dá como acontecimento salvador. O que não retira a intensidade dramática do seu sofrimento. A agonia de Jesus no horto diz isso. Ele diz aos discípulos: a minha alma está numa tristeza de morte. Portanto, é o pavor de Jesus perante a morte. Um pavor tipicamente humano, antropológico, não é? Aquele pavor que todos nós sentimos perante a morte. Aliás, há um filósofo que diz, Severino, que a origem da filosofia e da ciência está neste pavor perante a morte e na tentativa humana de encontrar um sentido para a morte, ou então de adiar o mais possível a sua hora. A medicina, a ciência em geral, mas a medicina, os cuidados de saúde fazem com que a nossa vida se dilate no tempo, né? Quando era criança, um homem de 50 anos era velho. Hoje em dia, um homem de 70 anos não se pode dizer que seja velho. E, portanto, cá está esta densidade antropológica da nossa própria existência, e que é vivida nesta dramaticidade.
E por isso a morte de Jesus na cruz é interpretada na última ceia como um acontecimento salvador, não é? E por isso nós podemos dizer que na última ceia está dito tudo aquilo que representa a vida de Jesus e a sua própria morte. Por isso eu dizia há bocadinho que sem a Quinta-feira Santa nós não perceberíamos nada da paixão, porque é ele mesmo que interpreta como um acontecimento soteriológico, porque verdadeiramente só é salvo quem é salvo da morte. Ainda me lembro de um debate em que eu assisti sobre a salvação e os filósofos aí presentes, Severino e um outro filósofo italiano, diziam não basta encontrar o sentido, é preciso vencer. E dizia mesmo, é preciso redimir a morte. Ora, só um que pôde realizar esse mistério, esse desejo humano, não só de vencer a morte, mas de a redimir. E assim, a morte de Cristo torna-se o acontecimento salvador por excelência. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus, aclama a Igreja na liturgia dominical, na Eucaristia. Vinde, Senhor Jesus. Anunciamos a tua morte, proclamamos a tua morte, a morte do Senhor, a morte daquele que é verdadeiramente Kyrios, Senhor, porque só é o Senhor quem venceu a morte. Por isso, estes 3 dias são admiráveis, porque é um mistério que a Igreja anuncia de alguém que morreu e venceu a morte, e demos o seu Espírito para sermos participantes nesta vitória. Eu desejo que para si, para a sua família e para todos os seus, que possa viver estes acontecimentos, estes 3 dias da Páscoa do Senhor, depois que a Páscoa do Senhor repete-se semanalmente na Eucaristia, na missa, o sacramento da morte do Senhor, o memorial da morte do Senhor, da morte daquele que é Senhor porque venceu a morte, não é? E que se repete dominicalmente o domingo. O domingo é o dia do Senhor, porque é o Senhor, o dia em que o Senhor ressuscitou. Portanto, nós os cristãos celebramos o domingo, porque foi no domingo que o Senhor ressuscitou, senão continuaríamos a celebrar o sábado como os judeus, não é? O domingo é o dia da libertação, da liberdade, da caridade. E toda a história da Igreja nós podemos dizer que seja a história da verdade e da liberdade, que brota sempre deste acontecimento. Ele venceu a morte. Este é o carisma pascal, por excelência. Cristo ressuscitou, aleluia. Ó morte, onde estás a tua vitória? Por isso é muito importante, meu caro Senhor, que você que me está a ouvir, minha senhora que me esteja a ouvir, jovem, seja quem for que me esteja a ouvir, que sejamos realmente praticantes, no sentido de o exercício da liberdade, daquela liberdade que o Senhor nos trouxe, vencendo o pecado, que é o único que nos pode tornar escravos. Morte e o pecado, não é? E por isso é necessário celebrar estes mistérios. E, sobretudo, uma coisa que acho importante é que, enquanto nós não podemos dizer como São Paulo, ele amou-me e entregou-se por mim, isto é, enquanto nós não podemos fazer a experiência de um ou outro momento da nossa própria existência, em que tenhamos sentido de uma forma sensível que somos amados de Deus, a nossa vida religiosa está muito na superfície. É uma vida religiosa quase paganizada, não é? É preciso fazer a experiência de São Paulo. Ele agarrou-me, manifestou a mim a vitória da ressurreição, não é? Libertando-me daquilo que me impede de ser livre do ponto de vista moral. E aquilo que me impede de ser livre do ponto de vista moral são as paixões humanas. As paixões humanas que na tradição teológica se sintetizam naqueles 7 pecados capitais: soberba, avareza, ira, gula, luxúria, inveja e preguiça, não é? E, portanto, as idolatrias, fazer os ídolos, são os falsos deuses que nós adoramos e pelos quais nós somos capazes de sacrificar toda a nossa própria existência, não é? É preciso que Cristo seja vitorioso sobre a morte, isto é, sobre tudo aquilo que nos conduz à morte,
que não nos deixa ser livres. Se olharmos ao nosso tempo, João Paulo II falava na cultura da morte, não é? O aborto, a eutanásia, mas também os divórcios, as infidelidades, não é? Tudo isto deve ser envolvido na ressurreição do Senhor, que se manifeste vitorioso sobre aquilo que nos faz morrer, aquilo que nos faz sofrer. E não me refiro ao sofrimento físico, mas ao sofrimento moral. E é isso que está na raiz. Eu fiz há tempos um vídeo dos primeiros em que dizia é necessário ir à raiz dos problemas, e a raiz dos problemas é aquilo que na tradição bíblica e teológica da Igreja se chama pecado. Por isso é que Jesus é apresentado por São João, São João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós, nestes dias pascais, nós celebramos a memória do sacrifício de Cristo na cruz, que tira o pecado do mundo e que nos deu o seu Espírito para nós sermos também deles vitoriosos. Convido a viver estes dias que se repetem semanalmente no domingo e que se repete todos os dias na Eucaristia, em que nós celebramos o memorial da morte do Senhor, que venceu a morte e nos deu o seu Espírito para participarmos nesta sua vitória. Seja para si e para toda a sua família, para todos os seus amigos, uma Santa Páscoa do Senhor, em que possamos nós todos, nestes tempos complexos e difíceis em que estamos a viver, tanto na Igreja como no mundo, sejamos participantes desta vitória sobre o pecado e possamos viver os nossos dias na paz e na esperança. Bem-haja pela sua presença, espero encontrar-me na próxima oportunidade. Até à próxima, se Deus quiser. Obrigado pela sua atenção.